Você está querendo descobrir quais são as formas de entender a sua ovulação e saber se você está ovulando? Eu sou a doutora Tiziana Lima, sou ginecologista e especialista em reprodução humana. Então vamos lá entender como é que funciona o teu corpo e como é que você vai identificar se você está ovulando. O período das tentativas de engravidagem, a gente fica muito ansiosa. E muitas mulheres não entendem como é que funciona o seu ciclo, não sabem quando é que estão ovulando, algumas nem sabem o que é isso. Então, as tentativas de engravidar, para serem mais eficazes, a gente precisa entender como o nosso corpo funciona e saber quando é que eu vou estar ovulando. Então, eu vou listar para vocês aqui quais são os parâmetros de ovulação que eu posso identificar, ou de exames, ou de sinais que o meu corpo vai dar. O principal deles é a tabelinha, né? Aquela famosa tabelinha que muitas mulheres fazem uma vida inteira para evitar gravidez. Mas se for para usar a tabelinha, a gente acaba identificando que ela é muito boa para conseguir engravidar. Porque aquela tabelinha eu vou identificar se eu tô no meu período fértil. A tabelinha, ela precisa ser feita quando o seu ciclo é regular. E baseado na tabelinha é que acontece a avaliação dos aplicativos. Então, para ser de uma forma mais prática, é melhor você acabar baixando o aplicativo se o seu ciclo for regular. Pode ter uma pequena variação de 2 dias, 3 dias a mais ou a menos, mas o que não pode é, eu menstruo num mês, no outro eu não menstruo, no outro eu menstruo 2 vezes, passo 3 meses sem menstruar, aí, gente, aí não vale. Esses aplicativos conseguem colocar muitas avaliações, né? Então, dentro do aplicativo, você consegue até identificar várias outras formas de saber se está ovulando. Então, tabelinha, aplicativo, eu posso avaliar também o meu muco cervical. A mulher, ela apresenta vários tipos de muco durante todo o mês. Em alguns dias, ele parece como se fosse uma clara de ovo, outros ele parece como se fosse algo mais leitoso, em outros momentos parece mais como se fosse uma pasta de dente. Então, depende do período em que você está. A mulher, quando está no seu período mais fértil, ela tem um muco tipo clara de ovo. Então, se você acabar tocando nesse muco e afastar entre o indicador e o polegar, geralmente algumas mulheres só identificam a umidade maior na vagina, outras acabam tocando esse muco e fazendo a elasticidade dele acontecer entre o indicador e o polegar. Se ele chegar no ápice de 5 centímetros sem se quebrar, é porque 24 horas depois você vai estar ovulando. Eu posso também avaliar pela temperatura axilar, que eu falei até um vídeo bem completinho, falando para vocês se a mulher tem febre ou se não tem. Então, é aquele termômetrozinho ali de cabeceira que você vai avaliar todos os dias e vai acabar identificando um pico de temperatura, em que no pico é o dia que você vai estar ovulando. A mulher, ela também pode sentir dor, então muitas mulheres falam, ai doutora, eu tenho uma dor que eu sinto no meio do meu ciclo, isso é normal? É. Algumas mulheres são mais sensíveis, isso não significa que todas têm que ter essa dor, e ela se chama de dor do meio. Ela tem o seu nome oficial, que é em alemão, mas como eu sou brasileira, vamos falar de dor do meio. Então, essa dor do meio, ela pode acontecer no meio do ciclo menstrual, não quer dizer que é no meio da barriga. Então, muitas mulheres falam, eu tenho uma dor sempre de um lado e do outro, porque no mês eu ovulo de um lado, do outro mês eu ovulo do outro. Vixe, mas eu só tenho um ovário, quer dizer que eu só vou ovular um mês sim, um mês não? Não. Se você tira um ovário e tem o outro, aquele ovário vai trabalhar dobrado. Então, ele todo mês vai ovular. E aí você vai sentir sua dor do meio, se assim você sentir, sempre daquele ovário. A libido também vai aumentar. Então, a mulher nos seus períodos mais férteis, ela acaba buscando mais o marido. Então, ela tem uma libido um pouco mais elevada e ela percebe essa sensação no corpo dela quando ela está perto de ovular. E aí, gente, nós temos também as famosas fitas testes de ovulação. Essa fita teste, ela vai detectar um hormônio chamado hormônio luteinizante, que a gente chama de LH. Esse hormônio, ele é responsável pela liberação do óvulo, e da liberação do óvulo é que acontece a ovulação e a formação do embrião. Então, o LH, ele tem um pico e cai. Esse pico, ele dura ali, em média de 24 horas. Então, quando eu faço a fita teste, eu vou detectar o pico do LH.
eu vou detectar esse pico que acontece 24 horas antes de ovular. Então, se você tiver o pico hoje, né, o positivozinho ou carinho de feliz, a depender da marca do teste, você vai estar ovulando amanhã, tá? Só que algumas mulheres falam, tá, doutora, mas o meu deu 2 dias positivo, porque todo pico tem uma subida e uma descida. Então, algumas vezes aquele exame ele vai detectar a subida e a descida, mas você pelo menos tem uma noção de mais ou menos quando foi, né? De uma forma extremamente eficaz, já que eu tenho 24 horas, 48 horas ali de distância dessa subida e dessa descida. E o principal agora é a ultrassonografia transvaginal seriada. O ultrassom, gente, ele é o mais importante de todos. Todo mundo precisa fazer? Não. Todas as pacientes relatam, doutor, eu fico extremamente ansiosa, eu fico muito angustiada de fazer o controle de ultrassom. Com certeza. Você vai sair da sua casa, vai para uma clínica, fazer ultrassom, acompanhar. É um ultrassom transvaginal, tem o tempo de espera. Às vezes você tem um desconforto em fazer com um homem. Enfim, por inúmeros motivos, tá? Então, a ultrassonografia de controle de ovulação, ela é realizada durante todo o ciclo para acompanhar o crescimento do folículo e rotura desse folículo. Então, diferente de todas as formas de detectar se você está ovulando ou não, o crescimento folicular, ele é muito mais eficaz de acompanhar se for por ultrassom. Por quê? Eu consigo no ultrassom acompanhar como foi o crescimento, o dia que rompeu, se rompeu, que os outros testes não detectam, se rompeu o folículo, e como está o endométrio. Porque não só a ovulação, eu preciso de uma caminha fofinha, digamos assim, para o bebê. Então, o endométrio é onde o bebê vai chegar. Então, se você ovulou, o bebê veio e tem um endométrio muito fino, ele não consegue se implantar. E aí, algumas patologias ginecológicas podem causar esse endométrio fino. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado de entender todas as formas de acompanhar a sua ovulação. Então, se você conhece alguma amiga que está tentando engravidar, ou alguma prima, ou alguma irmã, encaminhe esse vídeo.